Vamos guardar alguns breves momentos de silêncio e ficar em espírito de oração para a liturgia desta terça-feira da Semana Santa, em que nós acompanhamos os passos de nosso Senhor rumo ao Calvário, mas principalmente rumo à ressurreição. Vamos iniciar a nossa oração. Eu pedi que todos respondam nas partes que estão destacadas no texto. Disse Jesus: se alguma pessoa quiser vir após mim, negue-se a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho a salvará. Deus nos mostrou o quanto nos ama. Quando ainda estávamos no pecado, Cristo morreu por nós. E agora Deus já nos aceitou por meio da morte de Cristo na cruz. Com muito mais razão, ficaremos vivos por meio dele. Em o nome do Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santificador. Bendita seja a bondade santa, Deus eterno bondade. Amém. 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 Queridas irmãs e irmãos, as Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, guardando alguns momentos de silêncio.
Se não somente a Cristo confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos perdoar. Se tão somente a Cristo confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos perdoar. Oremos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as nossas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias, lava-nos completamente da nossa maldade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora de tua presença, não retire de nós o teu Santo Espírito. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com a graça de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vocês, perdoe os seus pecados e mantenha vocês no caminho da vida eterna. Para todos. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de ti, perdoe os teus pecados e te mantenha no caminho da vida eterna. Amém. Amém. Douglas, por favor. Ó Deus, que pela paixão de teu bendito Filho, fizeste com que o instrumento da morte vergonhosa se tornasse para nós símbolo de vida. Concede que nos glorifiquemos na cruz de Cristo, a fim de que alegremente suportemos infâmias e privações. Por amor de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. O Salmo de hoje, 71. Em ti, Senhor, me abrigarei, que jamais alguém me humilhe. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina teus ouvidos para mim e salva-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, a que sempre me acolha. Tens ordenado que eu seja salvo. Tu és, pois, minha rocha e minha fortaleza. Deus meu, livra-me do poder do ímpio, das garras de gente injusta e violenta. Pois tu és minha esperança, Senhor, meu Senhor. Tu és minha confiança desde minha mocidade. Tu és o meu sustentáculo desde que nasci. O meu louvor será para ti constantemente. Me tornei como a miragem para muita gente, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice,
Não me desampares quando for definhando a minha força, porque quem me quer mal fala contra mim, e quem espreita a minha alma entre si conspira. Dizem, Deus lhe desamparou, que sofra a perseguição e aprisionem, porque não há quem lhe livre. Ó Deus, não te apartes de mim. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Que a vergonha e o fim sejam sobre quem é contra a minha alma. Cubra-se de desonra e confusão quem procura o meu mal. Pois quanto a mim, estou sempre esperando e prosseguirei cada vez mais em teu louvor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todos. Que ao nome Em de Jesus se dobre todo joelho. joelho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Abriu o microfone, Arlinda. Agora sim. Sim, estão me ouvindo? Sim. Estamos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 11, começando com o versículo 20. Na manhã seguinte, passando por aí, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Ela secou. Jesus respondeu-lhes: Tenham fé em Deus. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realiza aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem rezando, creio que já o receberam, e assim acontecerá para vocês. E quando vocês estiverem rezando, se tiverem alguma coisa contra alguém,
o perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, também perdoe os pecados de vocês. Voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus circulava pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos. E lhe perguntaram: por que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade para fazê-las? Jesus lhes respondeu: vou perguntar para vocês uma coisa. Se me responderem, eu direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondam. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele vai dizer então porque vocês não acreditaram nele. E se dissermos dos homens, eles tinham medo da multidão, porque todos de fato consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: nem eu lhes digo com que autoridade faço essas coisas. E tomando a palavra, Jesus ensinava no templo como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de Davi. O próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Então, como pode ele ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Em seu ensinamento, Jesus dizia: cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar por aí, com largas túnicas e de serem saudados nas praças públicas. Gostam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com a desculpa de fazerem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Sentado diante do tesouro do templo, Jesus observava como a multidão depositava moedas no cofre. Muitos ricos depositavam muitas moedas. Veio uma viúva pobre e depositou 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando a si os seus discípulos, Jesus lhes disse: eu lhes garanto, esta viúva pobre ofereceu mais que todos os outros que depositaram moedas no cofre, porque todos deram do que estava sobrando para eles, mas ela, na sua extrema pobreza, ofereceu tudo o que possuía, tudo que tinha para viver. Quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos lhes disse: mestre, olha que pedras e que construções. E Jesus lhe respondeu: você está vendo essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular: conta-nos quando acontecerão essas coisas e qual é o sinal de que todas elas estão para se cumprir. Jesus começou a dizer-lhes: cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos aparecerão em meu nome, dizendo: sou eu.
e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e boatos de guerras, não fiquem assustados. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Acontecerão terremotos em vários lugares e haverá fome. Essas coisas serão o começo das dores de parto. Quanto a vocês, fiquem atentos. Vocês hão de ser entregues aos tribunais e sinagogas e serão torturados. Serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para darem testemunho diante deles. Mas, primeiro, é preciso que o Evangelho seja anunciado a todas as nações. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos agora uma partilha espontânea e a palavra está franqueada para todos aqueles que quiserem participar. Gostaria de iniciar dando o contexto dessa semana, pois logo depois da minha fala, as pessoas que desejarem compartilhar como receberam esse texto. Estes textos são 3 capítulos de Marcos. Nesta semana, nós caminhamos com Jesus na entrada em Jerusalém. Nós também vimos que ele enfrentou os vendilhões do templo, na leitura de ontem, enfrentou o sistema religioso da sua época, e hoje temos 3 capítulos, onde Jesus impacta. Depois de virar a mesa dos vendilhões, ele impacta no capítulo 11, 12 e 13, questionando sobre a verdadeira religião, no capítulo 11, sobre o verdadeiro líder do povo, a verdadeira liderança do povo, no capítulo 12, e sobre o verdadeiro Messias, no capítulo 13. Então, diante da figueira seca que os discípulos encontram, ele remete à verdadeira religião, aquela religião em que há frutos, e para conseguirmos os frutos de justiça, a base está no perdão. Então, a verdadeira religião está no perdão. Quando Jesus fala que devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, a fim de que os nossos próprios pecados sejam recebidos por Deus e perdoados. Ele enfrenta logo em seguida os líderes religiosos e os líderes dos judeus de seu tempo, falando sobre autoridade, quando questionam a Jesus sobre a sua autoridade, com que autoridade ele faz o que faz, e a sua resposta é uma negação. Ele se nega a dizer com qual autoridade, a esses que não têm autoridade legítima sobre o povo. Porque no capítulo 12 nós vamos ver que a autoridade de Jesus não vem de Davi, o senhorio de Jesus é maior do que o próprio rei Davi. Davi o chama de Senhor, e que os líderes do povo, os líderes religiosos deveriam estar atentos com os primeiros lugares, os lugares de honra, e a exclusão do povo, que deveria ser o mais privilegiado para estar na presença de Deus. Então, fala do cuidado com os falsos líderes, porque a verdadeira liderança vai ser demonstrada na oferta da viúva pobre. Para contrastar com os falsos líderes, nós temos a oferta da viúva pobre. Essa é a verdadeira liderança, a disposição de partilhar. E logo no capítulo 13, enfrentamos a maior das falsidades. Ele questiona e impacta sobre o verdadeiro Messias. Então, cuidado, aqueles que estão seguindo hoje um falso Messias. O Messias da individualidade, o Messias do ódio, o Messias do eu, o Messias do Deus acima de tudo e de todos. Não, esse Messias não está refletido nas palavras de Jesus, porque o verdadeiro Messias, ele não procura grandeza.
O verdadeiro Messias não está preso nos tempos. Quando Jesus apresenta o falso Messias, ele também se apresenta como um Messias de reconstrução. Seguir a esse Messias significa estar disposto a caminhar no meio do povo, não acima dele, no meio de nós. Jesus está no meio de nós e está disposto a entregar a sua vida e a renascer, a ver toda a opressão destruída e ver a reconstrução que nasce do meio do povo. Vou parar por aqui para não falar mais meia hora, deixar com vocês. Oi, você me ouve? Eu mutei rapidinho, Gisele, só para você conseguir desligar aí um dos microfones aí. Oi, gente. Eu estava tentando deixar o microfone mudo aqui do computador e deixar só do celular, mas, enfim, olha só, vou falar sem imagem mesmo, tá? Eu acho que fica mais prático. Só complementando aqui sobre esse trechinho do Messias, né? É interessante porque quando eu vi, né, essa parte, né, dos falsos messias que surgiriam, né? Eu acho que esse trecho tem falado muito alto, sabe? Acho que não só a mim, mas acho que a todo mundo, mas assim, particularmente a mim, hoje em dia, infelizmente, essa palavra Messias me incomoda profundamente, sabe? É horrível falar isso, porque Messias é ungido, né? É sinônimo de Cristo, de ungido. E a gente vê a proporção que essa palavra tomou hoje em dia, né, no nosso contexto, na nossa realidade. E eu não sei, assim, o que precisa acontecer para reverter isso, sabe? Pelo menos para mim, eu falo por mim, sabe? É muito complicado. Eu não consigo nem... Eu confesso para vocês, eu não consigo nem pronunciar essa palavra hoje em dia, sabe? Outro dia eu estava fazendo uma oração, né? Lendo uma oração, e no meio tinha lá Messias. Quando chegou nessa palavra, eu sabia que era sobre o Cristo, era sobre Jesus, obviamente, mas, né, diante de tudo que a gente tem vivido aqui no Brasil, tem sido difícil, sabe? Eu não sei como vocês encaram isso, eu não sei como reverter isso, sabe? Comigo. Eu acho que é um desabafo mesmo, porque é complicado. Está complicado lidar com essa palavra, sabendo o que ela significa e sabendo como subverteram ela, né? Enfim, era isso que eu queria colocar. Eu tenho uma ligeira impressão que essa palavra que veio do antigo judaísmo, né, é uma palavra que apela
atenta para um significado muito profundo, que é a necessidade da humanidade, a carência do ser humano por algo que lhe preencha, por algo que dê sentido à sua vida, e que, em uma palavra mais teologicamente usada, é a palavra salvação. Então, a necessidade de se salvar, ou seja, de se libertar dos problemas, da carência, das preocupações, do sofrimento, das dificuldades sociais e econômicas, devem ter pesado tanto na história do povo judeu, até o ponto de criarem essa palavra Messias. Na realidade, a palavra parece que vem preencher um anseio, não é? Só que esse anseio, essa dificuldade, não ficou lá atrás na história, ela é representativa da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa carência como ser humano, não é? Nós sentimos falta sempre de alguma coisa. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós estamos sempre querendo alguma coisa que nos complete, que nos traga alegria, que nos traga paz, não é? E então a palavra é carregada de significados no sentido de oferecer o bem-estar para as pessoas. E ela encerra um compromisso e que, ao longo da história de Israel, ela se transformou também numa expectativa de alguém que preenchesse todos esses requisitos de fragilidade, de secura, de necessidade humana, né? Toda essa história, toda essa construção criou, ao longo do tempo, a expectativa que vai ser respondida, que vai ser preenchida completamente por Jesus Cristo. Mas, infelizmente, mesmo estando presente o Salvador do mundo, mesmo derramando o seu sangue na cruz, mesmo tendo doado a sua vida inteira pela salvação do povo, ainda assim, as pessoas não acreditam, as pessoas duvidam, as pessoas ainda esperam um Messias. E aí estão abertas as portas para as nossas experiências desastrosas, buscando em outras pessoas a realização daquilo que Jesus já fez por nós. Eu queria falar uma coisa, já pegando na sequência da Arlinda. Era justamente isso que Jesus quis dizer, eu acho, na minha opinião, quando falou que o Messias não era o filho de Davi, é que o ungido, era costume lá dos reis, quando saía um rei, entrava outro rei, o rei era ungido, né? Então, o ungido foi Salomão, filho de Davi. O Messias foi Salomão, filho de Davi, Messias porque foi ungido como o novo rei. E é justamente o que Jesus está falando, que não é esse tipo de Messias que até na época de Jesus, eles queriam um Messias assim, né? Alguém que fosse bélico, pegasse nas armas e arrebentasse. Esse tipo de Messias era o Messias que alguns estavam querendo, né? Tipo Salomão. E Jesus disse, não é esse tipo de Messias, não é, porque é alguém que é superior a isso tudo, superior a Davi, inclusive.
Tem alguém para falar? Pode ir? Porque eu fico pensando assim, dentro de toda... Como eu aprendi agora com essa tua fala, Hélio, sobre o Messias. Com o de Gisele também, né? O Messias numa perspectiva de ser o rei que é ungido. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre achava que o Messias era o nosso super-homem, aquele que vem para nos salvar de todos os males do corpo, todos os males da alma e deixar a humanidade assim bem bacaninha. Então, para mim, o Messias sempre estava nessa perspectiva. Eu nunca tinha pensado nessa outra perspectiva. E aí, eu acho que quando a gente está falando aqui, eu acho que Jesus fala já desde o início, né, da árvore, que quando ela não dá fruto, que ele vai e seca a árvore, né? E eu fiquei pensando assim numa coisa que foi assim: o que é que dá sentido? O que é que faz sentido à vida? O que é que faz sentido a ser cristão? Né? Você sabe que você vai ser torturado, ele de antemão ele já deu o pacote do que era que você ia sofrer. Ó. Você não vai ganhar um Mercedes-Benz, né? Você vai viver determinados males, né? E eu fico pensando assim no que faz sentido, né? Que vem na contramão de tudo que a gente vive. Eu acho que há 2000 anos atrás e mais do que nunca hoje também, né? Do que faz sentido, do que seria da nossa prosperidade, da nossa riqueza, da nossa casa bonita, dos nossos lugares de poder, né? Eu acho que quando ele traz o exemplo da viúva pobre, né, da mulher pobre que entra e que traz 2 moedinhas. E eu acho que isso é que é o sentido. Onde é que está o teu coração? Onde está a tua energia? Onde está minha emoção? Onde está o meu amor? O que é que me mobiliza nessa história todinha, né? E eu acho que ele termina lindamente todo esse texto, porque o texto é bem tenso, né? Ele termina lindamente quando ele traz uma figura extremamente frágil, fraca, não vista, que não falava, que era invisível para a sociedade e, além do mais, pobre, né? Que ela não estava lá nos primeiros lugares, não era falante, né? Para dizer assim que como as coisas de Deus ela tá na simplicidade e o que faz sentido é aquilo que tem amorosidade, que tem o compromisso, que tem o engajamento. Eu acho que para o texto tenso que ele fala o tempo todo, ele traz uma imagem muito simples, né? Obrigada. Desculpa, Sandra, minha opinião é diferente, desculpa. Continua, todo esse trecho é tenso, todo esse trecho é crítica, Jesus critica o tempo todo. Ele não estava elogiando a viúva, não estava. Ele estava triste porque a viúva é uma explorada que deu tudo que tinha para sobreviver para o famigerado templo. Ele estava dedicando tempo. E toda a exploração que tinha no templo faz parte, junto com a expulsão dos vendilhões do templo, está tudo junto, inclusive a viúva explorada, né, que ele acabou de falar na perícope anterior, está sendo, e o exemplo da viúva explorada é quando ela dá tudo o que tem para o tempo de Elogiar de Mira, no sentido de tristeza pelo que a viúva está sofrendo. Essa é o que eu acho. Boa noite. Essa pluralidade de opiniões, ela de fato é lindo também, porque tudo que cada um fala chega ao Jesus Cristo, né? Aquele Jesus Cristo que, de fato, quando a gente fala de Messias, que por mais que no nosso contexto, como uma das irmãs disse, é algo muito
complicado de entender. Ao mesmo tempo, Jesus ele se apresenta a gente com um messianismo totalmente desconcertante, né? Ele sai ali justamente denunciando aquelas atrocidades que estavam acontecendo na sociedade, atrocidades as quais a maioria delas eram realizadas justamente além do poder político pelo próprio sistema religioso, né? E hoje isso não é diferente, se a gente parar para poder analisar de forma bem crítica, né? E esse messianismo de Jesus, quando a gente pode ver Jesus como Messias, é uma forma linda quando a gente percebe que esse messianismo de Jesus era em prol da humanidade, né? Não era em prol de ser aquele messianismo que levava, como um dos irmãos disse mesmo, a pompa, uma riqueza, as armas, a guerra, mas aquele messianismo em prol da humanidade, em prol da realização do ser humano. E Jesus, ele traz a salvação como Messias, eu acredito que justamente por esse fato, porque ele vem na Terra e desde o período da encarnação para realizar e para mostrar o que é ser humano de verdade, né? Ser humano de verdade, a maneira com que a sociedade deve viver em harmonização da humanidade, a maneira com que nós devemos ser os discípulos na realização da humanização, né? E é isso que ele veio realizar, a forma com que ele criticava o sistema em prol da humanidade, a forma com que ele morreu em prol dessa humanidade e a forma com que nós hoje devemos ser discípulos em prol dessa mesma humanidade. Nesse sentido que ele traz essa salvação, porque a salvação é justamente a plena realização do ser humano, né? A salvação da humanidade é ver o ser humano plenamente realizado, eu acredito dessa forma. Só queria concluir com uma observação em relação em continuação ao que o próprio Hélio tinha lembrado, e que se há um fio condutor entre as três partes, né, porque são em sequência, é justamente a mensagem do Evangelho como algo que traz provação para quem realmente vive pelo Evangelho. Então, no primeiro texto, ele fala justamente daquelas pessoas que ofendem, que amaldiçoam, que atacam. No segundo texto, ele fala daquela viúva pobre que dá a sua oferta em sofrimento, que na verdade é uma coisa que é praticamente uma grande injustiça, mas que muitas pessoas ali não percebem, porque estão tão acostumadas com aquela ordem vigente, em que as pessoas dão, às vezes, muito mais do que deveriam ter para o templo, e ela faz aquela oferta, que é a oferta de tudo que ela tinha. Ou seja, ela vai ficar na miséria por conta disso. A luta contra essas instituições que distorcem a ordem da criação, que tornam o mundo que era para ser um mundo de igualdade, de igual distribuição, um mundo de fraternidade, num mundo tão desigual, trazem em decorrência a perseguição. A perseguição que Jesus sofre, que é a perseguição que a gente vive hoje, não é um fato isolado no tempo, é uma perseguição que todas aquelas pessoas que têm seguimento ao caminho de Jesus vão sofrer eventualmente nas suas vidas, porque nós vamos nos confrontar. Se nós realmente fazemos compromisso com a mensagem de Jesus, nós acabamos por nos confrontarmos com uma ordem vigente que é totalmente injusta. E ao confrontar essa ordem injusta, é como se a gente estivesse dando um soco no olho do furacão, de tudo que é ruim. Isso volta para a gente. Esse sofrimento é parte da existência cristã neste mundo, mas é necessário para a transformação deste mundo. Então, as mensagens de hoje são muito inquietantes porque elas nos colocam em contraposição ao que muitas pessoas que dizem anunciar o Evangelho têm dito. Um evangelho de facilidade, de conforto e de alívio. O evangelho não traz alívio, ele traz incômodo. Se vocês estão incomodados com o mundo ao redor, com as injustiças que há, com as viúvas que dão muito e com os riquíssimos que continuam em seus palácios nababescamente, é sinal de que vocês estão com a semente do evangelho no coração de vocês. Se vocês olham ao seu redor e não se inquietam com nada disso, estão contemplando a ordem vigente como se tudo fosse bonito, então vocês precisam se converter ao evangelho. Aliás, nós todos, né? Eu também preciso me converter ao evangelho. E acho que todos nós, às vezes, estamos muito tranquilos com o mundo. A gente precisa ser sempre agitado e descobrir que esse sofrimento também é parte da existência de quem segue a Jesus, quem confronta a ordem desse mundo, para que esse mundo seja transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que ele possa ser ressuscitado como Jesus ressuscitou, como nós também ressuscitamos a todo momento e ressuscitaremos. Gostaria de pedir que quem tem intenções de oração, por favor, as apresente neste momento. Nós vamos fazer as nossas intercessões,
mas gostaria que ligasse o seu microfone, falasse, ou então colocasse no texto, né, na caixa de texto, caso você não queira falar em voz alta, as intenções de oração. Sempre lembrando que Deus sabe muito mais do que nós, então, se há alguma coisa no privado, guarde no seu coração, mas dedique essas intenções conosco à medida que formos fazendo nossas orações. Eu queria colocar aqui a minha prima, né, Ana Paula Magalhães. Hoje eu tive notícias dela, né, e ela ainda está esperando para fazer tomografia e mais alguns exames, mas ela está com febre, e é uma febre por sofrimento neurológico, tá? Então, assim, ela está em estado vegetativo e já não está mais na UTI Covid, e a gente está esperando para ver como se desenrola essa situação, tá? Tá muito complicado, tá? Então, colocar a Ana Paula e a minha família, o irmão dela, em oração. A minha oração é de louvor pela passagem de aniversário do meu sobrinho, Arthur, que hoje completa 10 anos de vida. Que ele tenha saúde, muita fé, muita esperança e, como dissemos, compromisso com o Evangelho. Hoje eu quero expressar o meu agradecimento a Deus por eu ter tomado a primeira dose da vacina Coronavac. E Deus seja louvado. Moraes, Paróquia São João Batista, Nova Lima. Amém. Amém. Nós temos pedidos de oração por pessoas com enfermidades, por Sávio, por Vânia, e também gratidão pelo esposo da Sandra, que foi vacinado. Muitas orações pelas vítimas de Covid. Oração por Cristiane e sua cachorrinha Nina, pelas pessoas que estão desabrigadas. Mais gratidão pelos vacinados. Pode continuar. Não, só lembrar, eu já pedi ontem também, que nós intercedamos a Deus pela vida da nossa irmã Elisa Daniel, que vive lá nos Estados Unidos e que dedicou grande parte da sua vida à educação cristã no nosso país, como missionária, e também pela Ordem das Filhas do Rei, como uma das introdutoras da Ordem das Filhas do Rei aqui no Brasil, uma liderança da igreja aqui na Diocese do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, especialmente, e na Paróquia Cristo Rei. Depois, ela foi reitora do Seminário Teológico em Porto Alegre e também participou muito ativamente em Brasília, na Catedral da Ressurreição. Ela vive já há muito tempo nos Estados Unidos e está gravemente enferma. Temos aí mais orações pela saúde de Kleber, Susan e Miguel, e pelo Léo, né, para que termine sua recuperação sem mais nenhuma intercorrência, e por diversas pessoas com dificuldades financeiras, dificuldades de sustento, em virtude da crise que nos cerca. Quero pedir oração para o meu sobrinho, Sandro Amorim, e aniversário da minha amiga Cláudia, Helena Nichols, da Paróquia São João Batista, Nova Lima. E gratidão por mais vacinados, né, Nelson e Leni, pela saúde de Marluce, Gilberto, e proteção pelos adolescentes e jovens. Oremos, então.
Sandra, pode abrir o microfone aí para você nos dirigir em oração. Em paz, oremos ao Senhor, dizendo: dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Peçamos ao Senhor que nos dê coragem para renunciarmos tudo o que nos afasta dele e de nossos irmãos e irmãs. Senhor, venha a nós, teus servos e servas, que em ti confiamos. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Concede tua graça a todos os cristãos e cristãs, a fim de que sejam um sacerdócio real e uma nação santa para o louvor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dá coragem e ouve as nossas orações. Concede tua bênção a Eduardo, nosso bispo diocesano, e a todos os ministros e ministras, para que estejam cheios do teu amor, tenham fome e sede da tua verdade. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Permite que o sangue e a água que brotaram do lado de Jesus tragam perdão e nos ajudem a enfrentar as dificuldades na proclamação do Evangelho. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Concede que os ombros de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram açoitados pelos soldados, suportem o fardo dos conflitos de nosso mundo. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Permite que todas as nações do mundo, deixando de lado a guerra, a violência e o ódio, encontrem o caminho da paz. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Que as mãos feridas de Jesus tragam cura e conforto às pessoas que sofrem, enfermas, solitárias e angustiadas. E a luz de tua santa presença anime seus corações. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Senhor Jesus, que tiveste os pés pregados na cruz, caminha ao lado de tua igreja. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. E concede que nós, juntamente com todas aquelas pessoas que morreram na fé, possamos encontrar misericórdia no dia da ressurreição. Dá-nos coragem e ouve as nossas orações. Amém. Amém. E nessa hora, lembrando todas as intenções que já partilhamos aqui, aquelas intenções que ficaram em nossos corações, em nossas mentes, vamos orar como o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Oremos pela família diocesana, por nossas comunidades paroquiais, nossas capelas, pela igreja nas casas. Deus, cheio de graça, humildemente suplicamos por nossas comunidades, enche-as de tua verdade e paz, e dá-lhes flexibilidade para aceitar a ação de teu Santo Espírito. Em um mundo repleto de violência e ódio, dá-lhes coragem para semear o amor e a harmonia. Em um mundo marcado pela violência, da discriminação e da desigualdade,
Cria nelas a capacidade de abrir-se em amor, de tal forma que possam acolher todas as pessoas que te buscam. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Envia, ó Deus, o teu Santo Espírito. sobre aquelas pessoas que proclamam o Evangelho. Envia, ó Deus, a tua sabedoria. Sobre aquelas que declaram a tua presença e amor. Envia, ó Deus, tua inspiração. Sobre aquelas que ministram os sacramentos. Envia, ó Deus, o teu fortalecimento. Sobre as tuas fiéis testemunhas. Envia, ó Deus, o teu conhecimento. Sobre as pessoas recém-convertidas. Envia, ó Deus, a tua proteção. Sobre as que perdem a esperança e a alegria. Envia, ó Deus, a tua misericórdia. Sobre as que se encontram amedrontadas e enfermas. Envia, ó Deus, a cura e a restauração. Sobre aquelas pessoas que têm poder. Envia, ó Deus, a humildade e a responsabilidade. Sobre nós e sobre nossas vidas. Envia, ó Deus, a tua paz transcende todo entendimento. Sobre aquelas que morreram na paz de Cristo. Envia, ó Deus, a tua luz perpétua, a companhia de todos os santos e santas. Amém. Oremos. Fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima e o dia já findou. Sê nosso companheiro no caminho, anima nossos corações e desperta nossa esperança para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isso por amor do teu nome. Amém. Amém. Reverenda Arlinda, poderia nos dar uma bênção? O microfone está ligado? Está. Não precisa ser em tela, não, mas pode ser qualquer bênção para que nós possamos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós, nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo.
de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Muito bem. Agradecemos a todos que hoje estão aqui, que oraram conosco, estão nessa jornada da Semana Santa, e temos amanhã. Amanhã nós voltamos a nos encontrar às 19 horas, e quem nos dirigirá na oração será a comunidade da Paróquia São João Batista, em Nova Lima, e a Missão do Bom Pastor, em Vitória. Então, nós teremos uma celebração com sotaque mineiro e com sotaque capixaba amanhã, e nós nos alegramos muito nessa grande diversidade da nossa Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Nos sentimos muito felizes. E volto a relembrar ao clero, que já foi mandado pelo WhatsApp, agora será também por e-mail, o roteiro da nossa celebração de renovação dos votos para quinta-feira, às 11 da manhã. A gente sabe que não é um horário fácil para todos, mas quem puder participar será muito bem-vindo.